Vamos agora a uma aplicação que vai levar em conta tanto o uso das derivadas quanto da integral. É interessante observar como vai se dar a partir de um problema e como vocês vão trabalhar esses elementos a partir desse problema. O problema que está sendo aplicado é este: a demanda por açaí de uma empresa é dada por menos 0,0005x elevado ao quadrado mais 60. Observe que essa é uma função do preço em função da quantidade. Logo, é possível, a partir dessa função, ainda ser pedido para vocês elementos como elasticidade. Aí vocês verificam esse conceito depois e trabalhem ele. Além disso, essa função preço que foi fornecida para vocês é dada também a função custo marginal menos 0,002x mais 18. Você pode observar nessa função que o preço é unitário, está em reais, e x é a quantidade demandada. É informado também o custo fixo. A partir desses elementos, pede-se esses 3 pontos. Encontre o nível de produção que determinará o lucro máximo do fabricante, ou seja, está sendo pedido para você, a partir das funções receitas e custo, que a subtração entre as duas lhe dá o lucro, você achar a quantidade que maximiza esse lucro. 2. Qual será o preço para esse nível de produção? A quantidade que você achar, você vai substituir na função preço. 3. Suponha que por um erro estratégico a empresa poderia, se adotasse uma nova tecnologia, ter uma margem de lucro de 50% maior. Qual a massa de lucro que a empresa deixou de oferir? Então, a partir desses pontos, você constrói a função receita, que é dada pela identidade preço vezes quantidade, ou seja, aquela função preço vezes x. Isso vai lhe originar uma receita em função de x igual a menos 0,005x ao cubo mais 60x. Como foi fornecido o custo marginal, temos que encontrar o custo total. Para isso, o que você vai fazer? Vai integrar essa função aqui e achar a função custo marginal. Aquela função integrada vai dar menos 0,001x elevado ao quadrado mais 18x mais c. Esse c nada mais é que o custo fixo que é fornecido, que é de 4.000. Então, a função custo total, na verdade, vai ser essa daqui. Menos 0,001x elevado ao quadrado mais 18x mais 4.000. Então, vamos construir a função lucro. E essa função lucro é aonde você vai maximizar e encontrar a quantidade que maximiza esse lucro dentro dessa relação. Então, você tem a identidade receita menos custo, que vai lhe originar essa função, menos 0,005x elevado ao cubo, mais 0,001x ao quadrado, mais 42x menos 4.000. Então, a partir disso, vamos gerar como vai ficar o gráfico, e o resultado desses elementos nós podemos verificar lá no GeoGebra. Então, vamos ver isso. Bem, operando então aquela função para o GeoGebra, vamos colocar aqui toda a função conforme nossos parâmetros. Ok? Então, a primeira função vai ser a função receita em função de x, que já verificamos que vai ser menos 0,0005x elevado ao cubo mais 60x. Então, essa função, na verdade, ela tem um comportamento bem característico. Se você observar aqui, ó, ela está agindo dessa forma. A gente pode clicar aqui, eu vou clicar desse lado aqui, pedir no eixo e pedir, vamos colocar aqui o eixo de visualização do 50, razão 1 para 50, ou seja, você vai estender muito mais o tamanho aqui do eixo de x. Então, na verdade, o que nós vamos operar vai ser esse lado aqui da função. O gráfico que vocês vão desenhar é baseado no que vocês estão observando nesse lado real aqui da economia. O outro lado da função não nos interessa. Ok? Bem, dessa parte, nós podemos inserir também a função custo, C em função de x, que nós já verificamos que é menos 0,001 x elevado ao quadrado, ok? Mais 18x mais 4.000, que é o custo fixo. Dando Enter, vocês vão ver essa parte da função aqui, que é uma função quadrática, passando aqui uma parte só dela na reta, a parte que nos interessa, ok? Então, você observa que é por aqui que vai se localizar
a função lucro que a gente obteve. Então, ao desenhar a função lucro, que nós vamos colocar como L de x, você vai inserir aqui aquele resultado que você observou na função lucro, que é nada mais, nada menos que a função receita menos a função custo. Então, você vai ter menos 0,0005x elevado ao cubo, mais 0,001x elevado ao quadrado, mais 42x menos 4.000. Essa função vai ficar aqui embaixo, tá? Ela vai aparecer aqui nessa parte de baixo, compondo esse gráfico. É claro que você pode botar todo mundo no mesmo gráfico, mas tem mais sentido nós trabalharmos com essa função em separado, porque ela é independente da receita e do custo. E o que você pode observar? Vamos verificar quais são essas duas raízes que passam exatamente nesses dois pontos aqui. Então, você pede raiz do polinômio, que é da função L, que é a função lucro. Dando Enter, ele vai mostrar B e D. A raiz A está do outro lado, que é essa função lucro, é uma função cúbica que também corta o eixo do x lá no eixo negativo, que é esse valor aqui, ó, menos 328. O valor que nos interessa é o B, 111,4, que é uma das raízes, e o D, que é 218,8, que é essa outra raiz. Essas raízes são esses pontos exatamente que cortam aqui a função. Então, se você vier aqui e pedir uma reta paralela, você clica no B e no eixo de x, que ele vai desenhar a reta paralela ao eixo de x, e D paralelo ao eixo de x. Aí você vai ver que esses pontos aqui são justamente onde ela corta essa área. Outra coisa que você pode pedir é o extremo, tá? Que são os pontos extremos da função L. Se você pedir o extremo de L, ele vai te dar o resultado E, que está lá como ponto de mínimo dessa função lucro, e o F, que é o ponto de máximo, o extremo máximo dessa função lucro, que você está observando aqui. Esse ponto extremo me identifica justamente quem? Qual é o valor de x que maximiza o lucro. Então, se você vir aqui no resultado F, olha, é 168 unidades que maximizam o lucro. Essa é a quantidade que maximiza. E o valor, se você pegar essa quantidade e substituir na função preço, você vai obter o coeficiente que representa a questão B. Então, o que é que nós fazemos? Vamos lá. Você viu que a função preço, vou chamar ele de P. Vai ser igual a função preço menos 0,0005 vezes o valor de F, tá? Na verdade, coloca xf para ele identificar sabendo que é o valor de x que você quer, elevado ao quadrado na função preço mais 60. O resultado de P que você tem aqui é 45,89, que é justamente o preço que está maximizando o lucro nessa função. Então, se você pegar aqui uma outra representação importante, é criar a reta paralela em relação a esse valor F, que vai te mostrar o ponto do gráfico onde ela está maximizando esse lucro. Então, é interessante ver isso daqui, né, como é que está se comportando esse gráfico. E, na verdade, é justamente esse gráfico que eu quero que vocês apresentem, que vocês desenhem, se cair uma questão desse tipo na prova. Então, todos esses pontos aqui são importantes que você calcule, que vocês observem. E esses pontos, o ideal é que vocês também identifiquem aqui que ponto é esse aqui, ok? O G e o H. Se você for ver, G e H é 111,4 no X, que é o mesmo valor que esse daqui, 218, só que o valor na imagem do custo já é outro. Você tem aqui o resultado 5.992,81 para o valor de G aqui, e vamos arredar esse eixo um pouco mais para cá para visualizar, tá? E o valor de 7.890,6 bem aqui nesse ponto. Então, é assim que eu quero que vocês peguem e desenhem esse gráfico.
tá? Indicando. E vocês podem ainda comentar, ó, entre G e H você tem lucro positivo, menor que G lucro negativo, maior que H lucro negativo. E é esse gráfico que vocês devem pegar e desenhar lá naquela parte. Daqui a pouco vamos seguir para outra parte da questão. Bem, então graficamente é isso que vocês vão ter que desenhar, tá? Na função, na prova de vocês, caindo uma questão desse tipo. Claro, evidentemente tendo atenção em explicar o que significa cada um desses pontos que vocês estão observando aqui. A outra coisa que eu quero que vocês observem é uma questão, a continuação dessa questão. Tá? Outra parte fundamental que é sobre a margem de lucro. Na verdade, o que ele está dizendo lá? Ele fala que a margem de lucro, se ele tivesse adotado uma outra tecnologia, seria 50% maior. Então, o que significa ser 50% maior? É você ter 1,5 vezes, ou seja, 1,5 unidades a mais do que toda essa função de lucro. Se você pegar toda a função de lucro e multiplicar por 1,5, 1,5, que representa 1 mais 50%, ou seja, essa função mais 50%, você vai ter o lucro 2, que vai ser menos 0,00075x ao cubo, mais 0,0015x ao quadrado, mais 63x menos 6.000. O que vai ser a massa de lucro? Essa função lucro vai gerar uma função lucro muito maior do que essa. Então, a massa de lucro que a empresa deixou de ganhar caso tivesse adotado a nova tecnologia seria justamente a área que vai ficar abaixo dessa curva e acima dessa curva aqui. Então, é isso que nós vamos ter que calcular lá no GeoGebra. Então, vamos voltar lá para o GeoGebra e ver isso. Nessa questão do GeoGebra, o que vai acontecer? Não vai te interessar essa função c de x, nem a r de x. Tá? Todos esses pontos aqui de A, vocês podem apagar, porque nós não vamos trabalhar com eles. Apaguem essas retas. E vamos trabalhar só com a função que nos interessa, que na verdade é essa função lucro que vocês estão vendo aqui. Inclusive, eu vou aproximar um pouco mais a área em cima dela. Eu vou mudar aqui o eixo. Eu acho que agora é mais interessante trabalhar o 5 para 1, não. Trabalhe o eixo 1 para 5. Também não vai ficar muito bom. Então, o eixo 1 para 10. 1 para 10. Ótimo. Então, você trabalha nessa perspectiva aqui do eixo 1 para 10. Porém, esse valor ainda está muito longe. É melhor deixar aquele eixo 1,50, que eu percebi que é o 1,20, aliás. E esse daqui... Na verdade, vamos ver como fica o eixo 1 para 1. Fica muito ruim a visualização. Vamos melhorar aqui. Deixar aquele de 1 para 50 mesmo. Que aí o que vai acontecer? Eu quero que vocês observem isso daqui. Vamos colocar a função L2 de x, que vai ser o nosso novo lucro. Então, você vai inserir aqui menos 0,00075 x elevado ao cubo mais 0,0015 x elevado ao quadrado mais 63x menos 6.000. Vai ser desenhada uma outra curva, essa daqui. E aí o que vai acontecer? Nós vamos calcular a integral entre essas duas curvas. Ok? Então, é essa a integral dessa área que vai nos fornecer esse dado. Você tem duas formas de calcular isso. Tá? Eu vou mostrar como se faz. Ela vai desenhar uma integral, evidentemente, ali abaixo. Mas mais ou menos essa é a essência. Na verdade, o que você vai ter que calcular vai ser a integral de duas funções. Então, você calcularia a função L2 menos a Lx, a função L2 menos a função L, dentro de qual intervalo? Justamente esse intervalo em que elas são coincidentes. Então, você clica aqui
nessa parte que você tem pontos, interseção de dois pontos. Então, a interseção entre essas duas curvas que coincide no mesmo ponto, aqui em que elas são iguais, evidentemente vai coincidir, em que elas cortam o eixo de x, essa interseção é que vai nos fornecer o que? O valor que elas são, que a gente vai querer analisar a área. Então, quais seriam esses valores? Seria o x do ponto, no caso B, tá? Que é o menor valor, e o x do ponto D, ou seja, esse aqui e esse aqui. O ponto A e C estão do outro lado, eles não aparecem aqui, eles estão em outra posição. A área dessa curva, o resultado é esse aqui que você está vendo, é justamente a margem de lucro que a empresa deixou de auferir. Tá ok? Então, esse que seria essa margem de lucro. Mas, na verdade, o que você está vendo aqui são quantidades ao quadrado dessa área. Tá? 25.465,72. Se você pegar esse valor, tá? Na verdade, essa vai ser a representação do lucro. Então, seria R$ 25.465,72. Então, essa margem, essa área aqui, é o quanto essa empresa deixa de lucrar por adotar a nova tecnologia semanalmente. Então, esse é um valor bastante grande a nível empresarial para micro e pequenas empresas a nível semanal. Então, é assim que vocês têm que analisar esse tipo de questão, ok? Então, você analisou justamente entre essas duas funções e o mesmo cálculo você obtém, mas de forma evidentemente diferente, e é assim que vocês devem fazer na prova, calculando o que? A integral vai dar o mesmo resultado, ok? Só que esse gráfico vai ficar lá embaixo. E vocês têm que analisar que, na verdade, ele é um gráfico que aparece lá em cima. Então, é a integral da função L2 menos L. Se você fizer essa integral, tá? Calculou a função errada, não é essa. Tá? Ele, na verdade, calculou a função integral. Então, é isso que vocês devem obter. É integral, agora vai desenhar certo, da função, e evidentemente, qual é a função? A função que eu vou desenhar é a L2 menos a L. Qual é o valor inicial? O valor inicial é esse aqui, 111,14, que é x de B, e esse valor aqui, 218,8, que é o x de D. Esse resultado vai aparecer aqui embaixo. Tá vendo? Mas o valor é o mesmo. O que interessa é o valor. Só que vocês vão ter que saber que esse valor que vocês estão vendo aqui é igual a esse. Só que por você não estar colocando exatamente os pontos, ele não identifica essa área como sendo lá em cima, já que você está subtraindo as duas funções. E é esse procedimento que vocês devem fazer. Mas o resultado é o mesmo. Na hora que estiver calculando na prova, é esse aqui que vocês vão achar, o mesmo valor, só que vocês vão, evidentemente, quando desenhar na prova, vão desenhar esse gráfico aqui de cima e não esse aqui de baixo, que esse daqui de baixo não é o que representa, na verdade, essa função, ok? Então é isso daí, esse exemplo é muito importante que vocês tenham em mente, que é a aplicação numa questão tanto de derivada quanto de integral.